Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de Geografia. Espero que todos e todas estejam bem. Aproveito para mandar aqui um abraço para os meus colegas, professores e professoras. Sem vocês, né, nosso trabalho fica bem mais trabalhoso, bem mais difícil, tá? Então, vê só, essa aula vai ser uma continuidade, né? O nosso macro tema, né, o tema principal que a gente está trabalhando, são as paisagens insustentáveis. Paisagens insustentáveis que a gente já vai relembrar. Mas antes disso, eu vou lembrar a vocês, né, que essa aula ela passa em reprise na TV e no aplicativo, que ela também fica disponibilizada no canal do Educa Recife, lá no YouTube, que com certeza vocês já conhecem. Então, curtam, compartilham, né? E deixa lá o seu joinha, faz um comentário, né? A interação também é importante. Aqui comigo, né, fazendo aí a tradução, a interpretação em Libras, eu estou com Vitória Firmino, né, deixando nossa aula bem mais acessível. Beleza? Então, como eu disse a vocês, vamos começar relembrando, né? Vamos começar pelo passado, por nossa última aula, né? Se você tiver dúvida ou ficar ainda assim, não sei, não lembro, aí vai lá, volta, assiste nossa última aula. Beleza? Então, relembrando aqui, a gente trabalhou o conceito de paisagem, né? Que vai ser, né, a apreensão, vai ser tudo aquilo que a gente consegue aprender através dos sentidos, né, da nossa percepção, através da visão, através do som, né, através do tato, da audição, do olfato, a gente consegue perceber o espaço geográfico, tá? Então, esse vai ser o conceito de paisagem. Para exemplificar isso, nós vimos a alteração, né, nessas imagens que vocês estão vendo aí, foi a alteração, a evolução histórica da Avenida Paulista, na Avenida Paulista, lá na cidade de São Paulo, né, na capital paulista. Então, o que é que acontece? A gente viu que essa transformação, né, essa alteração que a humanidade faz na natureza, nos elementos naturais, a gente vai chamar de quê? De espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia. Nós, geógrafos, né, analisamos aí essas transformações. E, ao longo dos estudos que foram sendo desenvolvidos, né, por nossos antepassados, nossos professores, a gente percebe uma paisagem, né, as paisagens cada vez mais desiguais. Que é esse terceiro tópico aqui, que são as desigualdades espaciais. Porque determinado bairro tem uma configuração de infraestrutura e outro não tem, né? Porque a gente tem a ausência de certos elementos espaciais, né, que servem para favorecer, né, a vida naquele lugar, como, por exemplo, a coisa simples como calçamento numa rua, né? A gente tem bairros centrais da nossa cidade, né, ruas, né, logradouros centrais da nossa cidade que ainda não tem revestimento. Então, nesse período de chuva fica bem complicado, não é? Então, refletir sobre isso é refletir sobre a produção do espaço. Belezinha? Então, a gente relembrou esses temas aí. E aí eu estou, antes, né, nas aulas anteriores, a gente trabalhou Ásia, trabalhou Oceania, trabalhou Europa. E aí eu estou trazendo sempre, né, para o Brasil, estou trazendo sempre para a nossa realidade, porque fica mais fácil de identificar dentro desse tema. Beleza, pessoal? Então, vamos seguir aqui, dando início, né, com essa pergunta disparadora. Diante dessa revisão que eu dei a vocês aí, eu pergunto, quem produz o espaço geográfico? Ora, quando a gente fala quem, a gente está falando de uma pessoa específica? Existe alguém que detém o espaço geográfico como todo? O que é que vocês acham? Acho que poderia até pausar e debater isso aí na sala de aula depois da play de novo para ver o que é que eu falei. Mas vamos seguir. Então, se vocês acabaram de dar play, eu vou continuar. Quem produz o espaço geográfico não é uma pessoa específica, mas sim, obviamente, né, a gente viu que a alteração da paisagem é resultado do trabalho humano,
né? Porque a gente tem a paisagem cultural, as paisagens culturais e as paisagens naturais. As paisagens culturais exatamente essas alteradas pelo trabalho humano, percebe? Então, tem a ver, obviamente, com a nossa sociedade, né? Com as sociedades. Então, vamos ver aqui, ó. O primeiro elemento, né, que eu trago para quem produz essa resposta, né, de quem produz o espaço geográfico, são os indivíduos ou grupos. Né? Tudo parte da ação de alguém, né? E esse alguém vai contagiando pessoas, tá? Seja por necessidade, seja porque é uma ideia muito efetiva, né? Daquela transformação na paisagem, né? E isso transforma, né? Isso altera. Então, a necessidade de determinados grupos faz com que haja mudanças espaciais, haja mudanças na paisagem. Né? Então, se tem aí um grupo no bairro de vocês, né? Um grupo, uma associação de moradores, por exemplo, né? Se a gente tem aí até o próprio grêmio escolar, né? Ou outro tipo de representatividade escolar, serve também como exemplo disso aí. Se a gente imagina que a escola seja aquele espaço, né? E os entornos da escola seja espaço onde esses grupos podem atuar. Beleza? Então, vamos continuar. Ó, o segundo aqui, elemento, né? Eu estou falando elemento porque tem um nome específico, mas a gente vai chegar nesse conceito daqui a pouco. São as empresas. Né? As empresas têm, obviamente, o interesse, né? E aí o interesse econômico. Né? É muito comum a gente perguntar para que essas empresas produzem, né? Para que uma empresa produz seus produtos, né? Hoje em dia, a resposta mais simples é para gerar lucro, né? Para ganhar dinheiro, quando deveria ser, né, para suprir as necessidades da sociedade. Né? Uma empresa ela vai gerar produtos, ela vai utilizar trabalho, maquinário, pessoas, matéria-prima, justamente para criar produtos que servem para a sociedade. Né? E a troca numa sociedade capitalista vem através do dinheiro, né? Da troca monetária, da circulação de moeda. Beleza? Então as empresas também são atuantes aí. Eu posso dar um exemplo de uma que é muito nítida aqui em Recife, que são as empresas, as grandes construtoras, né? As empresas de engenharia que alteram bastante a paisagem e muitas vezes de acordo com os seus padrões. Né? E não um padrão, digamos assim, que harmonize com a cidade. Beleza? Vamos continuar. Ó, nós temos os políticos, né, que representam aí o Estado, né, os políticos, né, os representantes e as representantes, né, do povo, eles são responsáveis por tomar decisões. Né? Muitas vezes, por exemplo, a gente debatendo o Código Florestal, né, que protege as vegetações, né, protege as matas ciliares, os topos de morro, tá? Que são aquelas vegetações que estão ali nas áreas mais íngremes. Então, determinados políticos que têm interesses, muitas vezes econômicos, né, o famoso lobby, né, que tem aí alguém que tenha lobby com ele, né, faz com que essas áreas elas passem a ser devastadas, né, através de uma lei, através da mudança de uma lei. Então, políticos, né, têm também um papel na alteração, né, e o Estado como um todo. Né, o Estado constrói barragens, constrói pontes, constrói conjuntos habitacionais, parques. Então, o Estado ele é, na verdade, um dos maiores responsáveis pela alteração das paisagens. Vamos continuar aqui. As universidades e o centro de pesquisa também. Né? As universidades elas têm o aspecto da extensão, que é você justamente devolver para a sociedade, né, aquilo que é pesquisado, aquilo que é estudado dentro das universidades. Então, as universidades e os centros de pesquisa muitas vezes também são responsáveis indiretamente, né, por essas mudanças espaciais, né, por trazerem estudos e inovações que vão refletir em mudanças, né, indiretas muitas vezes, em mudanças culturais, né, em mudanças metodológicas, tá? Então as universidades são também responsáveis, né, pela produção do espaço, ok?
E o último aqui, as organizações não governamentais, né? As ONGs. Existem ONGs, né? Para os mais variados fins, né? Para os mais variados objetivos. E o que são ONGs? Será que vocês sabem? Vou explicar rapidinho. ONG, né, é justamente uma entidade, né, que não é uma empresa, mas é uma entidade da sociedade, então por isso que é organização não governamental, que busca prestar um serviço para a sociedade sem cobrar por isso. Então, uma ONG ela vai atrás de doações, ela vai buscar patrocínios, ela vai buscar, né, outras formas de financiamento para poder executar projetos, né? Existem ONGs de médicos, por exemplo, que vão levar serviço médico às zonas de conflito, né? Na África é muito comum isso, né? Existem outras entidades que vão ali construir casas populares com material reciclado. Então, existem ONGs que recolhem animais, né, que cuidam de animais em situação de rua, que cuidam de pessoas em situação de rua e por aí vai. Então, as organizações não governamentais, né, que podem ser também, aí, por exemplo, de meio ambiente, né, uma ONG que luta pelo meio ambiente, então que luta para a preservação de determinada área, que a gente tem, né, em Recife os amigos da mata do engenho Uchoa, né? Amigos da Mata do Engenho, Uchoa. Então, se vocês conhecerem, se não conhecerem, busquem conhecer a história, né, dessa entidade, dessa ONG recifense que conseguiu, né, através da sua luta, e consegue até hoje, preservar ali uma parte da natureza ainda dentro do perímetro urbano de Recife. Beleza? Então, continuando aqui, esses aí são alguns agentes, eu já falei, eu estava segurando, mas falei, agentes, né, da produção espacial. Aí tem aí que vocês conseguem ver agentes / atores sociais. Então, por que barra? Né? Porque existe um debate, né, sobre isso. Então, tanto a gente pode encontrar, né, nos livros didáticos agentes, quanto pode encontrar também atores, beleza? Então, eu trouxe os dois aí porque são muito comuns de acontecer. Então, eu vou ler aí essa definição, tá, para vocês entenderem bem direitinho. Então, ó, os atores sociais manifestam interesses sociais, econômicos, políticos, culturais, de forma articulada, geralmente expressos através de formas perceptíveis e legítimas. Manifestação coletiva não precisa ser regida por um termo legal, mas pelo comportamento dos que ocupam uma mesma posição, tá, na sociedade. Tem aí estratificação, né, que é extrato, é camada, mesma coisa. Camada da sociedade. Pois obedece a uma ética conceitual aceita e ou partilhada por eles, né, por um hábito. Então, os agentes e atores sociais é justamente isso, né? Essas ONGs, elas têm ali um comportamento, as empresas, elas manifestam seus interesses, tá? Então, aqui a gente não está fazendo juízo de valor, né? De dizer o que é bom e quais são as ações mais relevantes. Então, isso vocês observam e vocês refletem com relação a isso, né? Dependendo do contexto em que se está inserido, a gente tem diferentes pontos de vista para analisar. Então é interessante vocês analisarem os seus. Aqui a gente vai trabalhar também isso de alguma maneira, beleza? Continuando, ó, mais um pouco sobre o conceito de agentes ou atores, né? Os atores sociais ocupam diferentes posições, né, estratos, como eu falei para vocês, camadas, que expressam diferenças e desigualdade social. Atitudes são regradas por valores éticos compartilhados, mas que também vivenciam simultaneamente valores culturais específicos ou identidades. O que é isso, professor? Foi o que eu acabei de explicar para vocês, meus queridos. Então, se eu tenho um grupo que busca determinada mudança, por exemplo, é muito comum a gente ver populações que moram ali na margem da cidade, né, no perímetro ali já marginal da cidade, onde tem uma pista, né, uma autovia, uma rodovia. Essas pessoas têm que muitas vezes atravessar
de um lado para outro dessa pista. E muitas vezes, né, é sempre perigoso. Então, ocorrem fatalidades. E aí, quando ocorrem fatalidades, a população faz o quê? Cobra, né? Cobra do Estado uma passarela, uma forma de que eles consigam existir ali naquele espaço sem colocar suas vidas em risco. Então, isso aqui é compartilhar aí, né, uma ética, compartilhar valores, né, compartilhar uma luta, compartilhar uma demanda que vai ser feita por essa população. Entendem? Então, continuando aqui, ó, segundo o autor Correa, né, no livro de 2014, afirma-se que processos sociais e agentes sociais são inseparáveis, elementos fundamentais da sociedade e de seu movimento. Assim, atuando de forma conjunta ou pura, quais são mesmo os processos urbanos que esses agentes engendram, ou seja, que esses agentes ativam, que esses agentes se envolvem. Então, ele acaba aí com uma pergunta, né? Esse texto aí acaba com uma pergunta. Então, o Correa, ele quis dizer o seguinte, ele quis dizer que não tem para ele como separar as ações sociais e as ações espaciais. Por quê? Porque como a gente viu lá no começo, a sociedade ela vai produzir as paisagens. Então, nesse processo de produção, esses atores também se produzem, né? Desenvolvem suas identidades, né? Desenvolvem seus lugares. E esses lugares vão gerar, né, determinadas identidades. E isso é uma troca, né? Tanto a sociedade produz espaço, como essa produção de espaço produz a sociedade. Percebem? Então, por isso que é tão importante a gente refletir sobre o nosso entorno, sobre onde a gente está, né? O nosso bairro, nossa escola, nossa cidade, por aí vai. E tentar perceber essa produção espacial. Ok? Então, vamos seguir. Ó, eu trouxe aqui alguns processos, tá? Desses atores espaciais, né? Alguns processos espaciais que vão ocorrer principalmente, aí a gente já vai fazer um recorte, tá? Principalmente na paisagem urbana, tá? Principalmente na paisagem urbana. Vão ter alguns deles que a gente vai detalhar um pouco mais e alguns, né, pela quantidade, né, não dá para a gente trabalhar todos, ok? Então eu vou lê-los aqui. Segregação, esses que seguem aí, ó, periferização, favelização, suburbanização, encortiçamento, são próximos, tá? São processos que eles vão ocorrer de forma muito específica, mas estão relacionados justamente a moradias, né? A bairros, a ambientes urbanos que acabam existindo sem a infraestrutura necessária. Então, quando a gente fala de favelização, de periferização, é justamente o processo que vai criar, que vai gerar esse tipo de habitat, né, esse tipo de lugar, sem a condição adequada, né, sem a infraestrutura adequada. Então, a gente tem também outros processos aí, seguindo, centralização e descentralização, centralização e descentralização, né, concentração, desconcentração, então são processos que são opostos, tá? Fragmentação, dispersão e gentrificação. Então, fica aí já também uma dica, né, para se aprofundar nesse tema, que sejam feitas pesquisas, né, sobre esses temas. São temas muito bons para debates, né, e para aprofundamentos. Aqui nós vamos aprofundar o de segregação, tá? O de favelização e também o de gentrificação, né? Nessa aula de hoje, nós vamos aprofundar, olha aqui, o processo de segregação socioespacial. Bota aí na tela, por favor, Billy. Valeu! Então, veja, observem essa imagem. Vamos fazer uma leitura dessa imagem. É uma imagem muito famosa, né? Já esteve em provas aí, né? Muito comum aparecer em provas. Por quê? Né?
e é na cidade de São Paulo, isso aí, tá? Eu não vou me arriscar a dizer os bairros que eu posso errar, então é um bairro que nitidamente é muito valorizado, tá? E um outro lado, né, aí tem um muro que divide, e um outro lado, né, onde a gente tem moradias aí, né, pela imagem dá pra gente ver, tipo, empilhadas, assim, né, a impressão que dá pra gente é que as casas estão aí uma por cima da outra, e no outro lado a gente tem, observem essas varandas aí, minha gente, né, a gente tem quase uma piscina por varanda. Então, é um padrão de vida que ele não é o padrão de vida, né, médio brasileiro, né? Tá longe de ser o padrão de vida médio brasileiro. Então, tem uma quadra de tênis ali, tem uma série de aparelhos urbanos, né, uma piscina ali, 2 quadras de tênis, né, eu vi outra agora, uma piscina ali atrás, né, além de ter uma piscina em cada varanda. Então, imagina a quantidade de quartos que essas casas vão ter. E confrontando isso aí, né, confrontando essa realidade, a gente tem uma realidade totalmente diversa, né? A gente tem essa realidade totalmente diversa. É justamente essa a dialética do espaço, né? Essa dualidade do espaço, essas formas de produção do espaço. Por quê? Né? A gente tem condições de ter, de um lado, uma realidade coberta de conforto, e do outro lado uma realidade, né, que apesar do esforço, né, para sobreviver, para viver num lugar, né, não é a ideal, não é a mais adequada, tá? Então vamos seguir aqui, ó. Vejam só, bota aí na tela, Billy, por favor. Segundo Henri Lefebvre, né, que é um grande estudioso, um cientista social, os processos de organização do espaço urbano são um fenômeno, né, diretamente ligado à lógica capitalista, observando essa relação em 3 dimensões. Né? Ele observa essa relação em 3 dimensões. Né? Então, quando eu falei ali, o que é que gera um espaço outro? Eu tenho certeza que vocês pensaram ali, ora, um lugar é mais caro, outro lugar é mais barato, as pessoas vão pagar mais para morar de um lado e vão pagar menos para morar do outro, tem condição, não tem condição. Então, é exatamente isso, né? Que o Lefebvre diz, né? Que o espaço está ligado a essa dinâmica capitalista, né? De valorização, né? Do capital, ou seja, né? do valor da terra, do valor do espaço, né? Da propriedade privada, né? Da defesa dessa propriedade privada e por aí vai. Então, ó, vamos ler aqui esses 3 tópicos. Ó. O espaço urbano visto como mercadoria, ou seja, né? Até para viver nos lugares de subhabitação, né, como a gente viu ali na realidade à esquerda da imagem, até para ver nesses lugares, muitas vezes você tem que pagar um aluguel. Né? Então, o espaço urbano, ele é uma mercadoria. Então, tem bairros que vão ser mais valorizados porque vão receber empreendimentos. Né? Só ver como funcionam alguns shoppings aqui de Recife. Né? Alguns dos shoppings aqui de Recife, quando se instalam, né, o que tem no entorno deles são bairros, né, com menos infraestrutura, bairros que vão ter ali uma certa necessidade de serviços. E aí o que é que vai acontecer? Quando esse shopping se instala, todo o valor do que está ali ao redor vai aumentar, porque aquele shopping ele dá uma aumentada. Então as pessoas começam a vender, ou então criam um comércio, né, justamente para se favorecer daquela presença espacial ali. Então isso, né, de uma forma bem resumida, é como se entende, né, o espaço urbano como mercadoria, que consequentemente vai gerar, né, esse segundo tópico aí, ó, que é o acesso diferenciado ao espaço urbano. Então, como faz para conseguir um pedaço de teto, né? Um pedaço de terra, perdão, né? E um teto para morar, né? Como é que a gente consegue isso? Ou você recebe, né? Se você tem aí recebe da sua família, se tem casa própria, ou então você tem que trabalhar e pagar um aluguel e por aí vai, né? Então, muitas vezes o custo de vida,
na cidade, né, no centro urbano, onde a gente tem a maior parte dos empregos, né, trazendo novamente para a lógica de Recife. Muita gente mora em Olinda, Paulista, né, mora nesses lugares que são da região metropolitana, mas são mais, né, estão à margem da cidade do Recife, porque, né, o custo de vida tende a ser menor, justamente por essa distância do centro, né? Então, isso faz com que haja diferença no acesso à cidade. Então, cada vez mais, a cidade ela vai sendo produzida, né, com moradias populares ou com prédios, né, torres, que vão ali ser de luxo e vão aumentar o valor dos espaços. Então, o que é que vocês percebem na realidade da nossa cidade, né? Nessa produção do espaço urbano. Então, tudo isso tem a ver, né, minha gente, com essas paisagens insustentáveis, né? Porque uma parte da população tem acesso e tem os direitos, porque moradia é um direito, né? Tem os direitos respeitados e outra parte não, né? Outra parte fica à mercê de uma realidade que é bastante competitiva e que, né, dificulta muito a qualidade de vida, né, dessas pessoas. Então, o acesso diferenciado, muitas vezes tem que ter um programa, né, do governo que demora muito tempo para construir essas habitações populares, né? Então as pessoas vão e tem que ocupar prédios que não estão cumprindo a sua função social, né? Tem uma diferença nisso aí. Muitas vezes as pessoas falam invadir um prédio. Então, não é os movimentos sociais, né, pela moradia urbana, né, eles vão ocupar lugares, e também pela reforma agrária, vão ocupar lugares que não estão tendo o seu uso social, né, respeitado. Então, são prédios que estão ali só para especulação imobiliária. E o terceiro ponto, né, a apropriação subjetiva e ideológica do espaço. Essa daí é mais sutil, né? Essa daí é bem mais sutil, e aí muitos sociólogos, geógrafos, arquitetos, né, urbanistas estudam, né, essa apropriação do espaço de uma forma ideológica. Quer dizer, aquele bairro ali é bairro desse tipo de pessoa. Aquele outro bairro ali, ou aquele espaço da cidade, aquela praça é ali uma praça para um tipo de pessoa. E por aí vai, para certos grupos e outros não, né? Então, a cidade é para quem? Né? A cidade está sendo produzida para quem? Essa é a pergunta, né? E é onde está nessa apropriação subjetiva. Então, se as pessoas têm medo de ir às ruas, ou se as pessoas, né, são tratadas como marginais, né, e marginal da forma pejorativa, infelizmente, né, isso afasta as pessoas da cidade. E afastando, essas pessoas vão ficando cada vez mais longe e outros grupos vão tomando espaço, né, outros grupos vão ocupando, né, e transformando de acordo com seus próprios interesses, né? Foi aquilo que a gente viu antes. Os agentes sociais, eles são dotados de interesses, né? E muitas vezes esses interesses não são partilhados pelos outros moradores, não são partilhados pela galera da cidade. Conseguem compreender? Então, é dentro disso aí, né, que a gente vai ainda trabalhar um pouco mais nas nossas próximas aulas, essas paisagens insustentáveis. Beleza? Então, ó, antes de terminar, eu trago aqui para vocês uma sugestão de atividade, né? Lembra daqueles processos que nós falamos aqui, né? Teve uma lista ali. Eu gostaria que vocês pesquisassem, né, o processo, né, o conceito, né, e fatores históricos sobre favelização. Então, vai lá, busca aí em jornais, né, sites de jornais, né, pouca gente hoje manipula jornal, papel, né, mas vai lá em sites de jornais ou revistas, né, tem revistas que tratam sobre o tema e pesquisa sobre favelização, né, sobre aspectos históricos também. Beleza? Será que isso é só um fenômeno brasileiro? Será que só tem aqui? Então, minha gente, eu me despeço por aqui, agradeço, né, a atenção de vocês. Um forte abraço, até a próxima aula e tchau, tchau.